e acaba de aparecer algo que pode causar uma crise mundial e uma consequente desvalorização das criptomoedas que estão caindo aí nos últimos dias. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre os eventos macroeconômicos que nós temos acontecendo que podem afetar o mundo inteiro em breve e também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin. Então, bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação do Bitcoin. O que está acontecendo hoje? Bitcoin caindo em torno de 1%. Não é uma queda grande, porém, pessoal, o Bitcoin já está abaixo aqui dos 29 mil dólares, tá? Agora ele está em 28.870 aproximadamente. E olhando aqui pelo gráfico, pessoal, é difícil a gente conseguir achar algum padrão muito claro aqui, né? Tinha aquele retângulo ali que projetava o Bitcoin lá na região dos 28.300, tá? Que inclusive é um dos alvos de uma operação de short que eu abri nos últimos dias aí. E caso o Bitcoin vá ali buscar o alvo na região dos 28.300, é queda, né? Ele está saindo da região ali dos 29. Algumas pessoas podem considerar que ele já bateu o alvo por ter ido na região dos 28.400, mas ainda dá para considerar esse alvo, viu, galera? É o que eu consigo de ver de gráfico aqui no Bitcoin nesse momento. A gente vê que essa região ali dos 28.200, 28.300, ela já foi resistência em alguns momentos, então ela tende a ser suporte, tá? Então tá tudo confluindo para o Bitcoin e buscar ali aquela região, pelo menos do ponto de vista gráfico, tá? Mas galera, o pior para mim, ele não está vindo aqui do mercado de criptomoedas. A gente tem sinais muito preocupantes nos mercados. Eu vou falar disso e para mim o pior é o que está vindo da China, pessoal. Esse gráfico aqui é o gráfico de futuros das ações de uma grande incorporadora chinesa, uma das maiores. E galera, se a gente olhar aqui nos últimos dias, desde o início de agosto, essa incorporadora já se desvalorizou 50%, meus amigos. 50%. Vocês sabem o que isso significa? Nada bom, viu, galera? Na prática, o que dá a entender disso daqui é que a grande crise que pode acontecer, ela deve vir da China. Não sei se vocês se lembram, se vocês já estavam nos mercados aí em 2021, a Evergrande foi uma incorporadora chinesa que quebrou ali no final de 2021 e causou muito medo no mercado. Inclusive, ela derrubou o Bitcoin na época, tá? Ela jogou o mercado de criptomoedas para baixo, pegou muita gente surpresa naquela época. E agora, a segunda maior incorporadora em receita da China, ela ameaça dar calote, galera. Isso aqui é muito sério. É por isso que aquele gráfico que eu mostrei para vocês ali, das ações dela na bolsa de Hong Kong, estão caindo muito, tá? 50% só nesse mês de agosto de 2023, pessoal. E aí o pessoal tá falando, é um novo capítulo da crise imobiliária na China, ganhou repercussão essa semana. O problema disso daqui, pessoal, é que o governo chinês, ele não está podendo fazer um estímulo à economia chinesa, tá? O setor de construção civil foi um dos setores que mais fez a China crescer aí nesses últimos 10 anos. A China sempre estava se destacando no crescimento, isso por causa do setor chinês de construção civil. Existia muito estímulo financeiro, juros baixos para esse setor, o governo injetava estímulos, porém, agora o governo chinês ele está tentando desinflar, mas estourar essa bolha imobiliária que foi criada nos últimos anos, porque os preços dos imóveis na China estão muito altos, e isso acaba atrapalhando aí para as pessoas comprarem, terem acesso a imóveis. Ele tirou crédito imobiliário aí de várias linhas, né? E isso está afetando essas incorporadoras, essas construtoras, tá? Porque a partir de agora elas não estão conseguindo vender mais o mesmo tanto que vendiam, e isso, consequentemente, indica menos faturamento, tá? Só para vocês terem uma noção, pessoal, essa empresa aqui, a Garden Company, que é essa incorporadora que está ameaçando dar um calote, ela reportou um prejuízo de 7,6 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2023, tá? E no ano passado, primeiro semestre de 2022, ela teve um lucro de 1,91 bilhões, ou seja, a coisa está muito ruim. A gente vê que o cenário para o setor imobiliário dos Estados Unidos ele piorou muito, tá? E isso ameaça as criptomoedas. As pessoas, tem gente que acha que não, né? Não tem nada a ver. China com criptomoeda, a China proibiu criptomoeda há muito tempo.
China não impacta a criptomoeda, isso é o que muita gente pensa, né? Só que não, viu, galera? Se a gente tiver aí uma quebradeira no setor imobiliário lá da China, o governo chinês não conseguir estimular e não conseguir estancar isso aqui rápido, isso pode virar uma crise grande, isso vai se alastrar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior parceiro comercial da China, tá? A Europa, no caso a Alemanha principalmente, já entrou em recessão técnica. A China já está com a economia muito ruim. A gente tem visto dados de inflação, dados que mostram a economia chinesa bem fraca e está sobrando por enquanto os Estados Unidos. Mas se todo mundo entrar em recessão, os Estados Unidos não é uma ilha isolada, tá? Ele pode acabar sendo puxado e o mundo inteiro pode acabar sofrendo com isso. E só para vocês não acharem que eu estou falando coisa da boca para fora, a Tainan tá querendo tocar o terror aqui, assustar a gente. Não, tá, gente? Eu não tô querendo assustar ninguém. O que eu tô querendo mostrar para vocês é isso daqui, ó. Não sei se vocês se lembram, acho que poucas pessoas vão se lembrar disso, tá? Mas ali em setembro de 2021, no auge do bull market, Bitcoin ali valendo quase 50 mil dólares, estava mais de 50 mil dólares, o Bitcoin caiu e várias altcoins caíram, muita gente foi pega de surpresa nesse movimento aqui. Isso aqui foi a quebra da Evergrande, que era uma das maiores incorporadoras lá da China, tá? Ela ficou insolvente, ela não conseguia pagar suas dívidas e isso assustou os mercados. Só que naquela época, pessoal, os juros no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos e Europa, até na China, os juros estavam baixos, tá? Com juros baixos, o governo chinês foi lá e conseguiu salvar. Agora, será que agora eles vão conseguir evitar que uma crise dessa se alastre? Tá? Porque agora a gente tem juros altos no mundo inteiro. O governo da China, o Banco Central da China cortou juros aí recentemente. Eu não estou lembrando agora, mas eu acho que ele cortou, tá? E mesmo assim isso não está fazendo efeito na economia, tá? A economia chinesa, esse processo de desinflar a bolha imobiliária, ele pode acabar se alastrando para o mundo inteiro, tá? Inclusive, pessoal, é por isso também que o minério de ferro, ele tá caindo aí nos últimos dias, né? Vou ver se eu acho aqui o gráfico do minério de ferro. Eu acho que esse daqui não vou achar ele aqui agora, viu, pessoal? Deixa eu ver aqui. É esse daqui, ó. Acho que é esse daqui. Gráfico do minério de ferro, né? Caindo aí nos últimos tempos, porque o setor de construção civil da China que tende a, vamos dizer assim, puxar a demanda por aço, por minério de ferro, ele não tá indo bem, tá? A gente está vendo, inclusive, pessoal, as bolsas americanas caindo hoje. Já tivemos dados lá dos Estados Unidos, tivemos algumas informações relacionadas aí à ata do Fed, né? Só, pessoal, que tem uma coisa importante aqui, tá? Hoje a reação do mercado, na minha visão, é essa questão da China aí que está aparecendo nos últimos dias e também há uma outra questão que só aconteceu na última vez que a gente teve, foi na época da crise do subprime em 2007, 2009, tá? Olha isso daqui, pessoal, o rendimento dos títulos de 30 anos dos Estados Unidos, tá? 4,35%. Sabe a última vez em que a gente teve isso daqui nesses níveis, pessoal? Vocês sabem? Foi lá na época da crise do subprime, tá? Se a gente voltar aqui, eu estive em 2007, 2008, naquela época os juros eram esse patamar, os títulos de 30 anos nos Estados Unidos. E nos últimos anos, aí, desde 2010 mais especificamente, o mundo viveu juros aí, títulos dos Estados Unidos tendo uma rentabilidade muito baixa. Isso fez muito dinheiro e buscar risco. Inclusive foi nessa época que as criptomoedas apareceram, né? Agora a gente não sabe como vai ser para as criptomoedas lidar com esse nível de juros que causou uma das maiores crises da história dos Estados Unidos, tá? Antes da bolha.com, por exemplo, a gente vê também aqui os juros de 30 anos, o rendimento dos títulos de 30 anos nos Estados Unidos subindo, tá? Isso aqui é horrível, galera. Isso é uma coisa muito ruim, tá? Muito ruim que pode prejudicar os mercados. Só nesse mês, galera, o rendimento do título de 30 anos dos Estados Unidos, ele tá subindo mais de 8%, tá? Aí a gente vai aqui pro de 10 anos, mesma coisa, no patamar muito alto, patamar da época da crise de 2007, 2008. Isso aqui não é bom, pessoal. A gente está vendo um mundo aí que não está confluindo, que não está sendo muito positivo para ativos de risco, tá? Por isso que a gente está vendo aí essa queda nas ações aí nas bolsas americanas, que, diga-se de passagem, subiram muito em um ano, que não era para elas terem essa performance tão grande, tá? A gente vê o SP500 subindo muito por todo o primeiro semestre de 2023. E também temos que falar da análise de sentimento aqui do Bitcoin, porque é importante. Começando aí pelo TRDR, pessoal. O que a gente está tendo aqui hoje, tá? Long Short Ratio, galera. Na Binance, pelo menos, que é a corretora com maior volume até então nos mercados futuros.
a gente está vendo ele em 2,33%. Isso quer dizer que tem mais de 2 pessoas compradas para cada pessoa vendida, ou seja, a maioria está apostando na alta, tá? O Open Interest não subiu muito hoje, ele está estagnado, porém a gente está vendo aqui um aumento do long short ratio. Se o Open Interest está estagnado e o long short ratio está aumentando, quer dizer que as pessoas que estão apostando na queda estão fechando as suas apostas, estão ficando mais pessoas apostando na alta, tá? A gente vê aqui também a taxa de funding estável, né, positiva, mostrando que a pressão compradora está maior, e o pior na minha visão não é isso, e sim o Liquidation Rate Map aqui da HighBlock, pessoal. Esse indicador mostra que a maior parte da liquidez que a gente tem agora no mercado de criptomoedas, no caso do Bitcoin, ela está abaixo. A gente consegue ver aqui essa região em amarelo, está na região dos $24.200, tem aproximadamente 80 milhões de dólares ali nos mercados futuros para ser liquidado de pessoas que estão apostando na alta, tá? Então a gente tem muito mais liquidez para ser buscada abaixo, e se a gente colocar aqui no de 7 dias, a gente vê que a gente já está buscando uma boa parte dessa liquidez, pessoal. Não sei se vocês se lembram, ontem eu tinha mostrado aqui que havia muita liquidez ali na região dos $29.900. O Bitcoin buscou e ele nem subiu muito, tá? Até foi bom aqui, quem montou alguma operação de scalp aqui, conseguiu algum lucro ali, né? Mas isso aqui, galera, é complicado porque ele praticamente passou direto por essa região de liquidez e tá indo buscar mais abaixo, aparentemente, tá? Com esse cenário aí de bolsas americanas corrigindo, aumento nos rendimentos dos títulos de 10 anos e 30 anos nos Estados Unidos, China tendo problemas ali no setor imobiliário, que foi o pilar do crescimento mundial aí na última década. O setor imobiliário da China, a construção civil, ela, vamos dizer assim, exigiu muitos recursos, ela movimentou a economia de vários países por causa da demanda por matérias-primas e por produtos em geral, e agora a gente tem uma situação em que a coisa mudou lá, tá? A gente está numa situação bem perigosa, o governo chinês não está estimulando a economia chinesa, isso pode puxar a China, que pode acabar puxando os Estados Unidos e o mundo inteiro para um cenário aí onde os ativos de risco se tornem menos atrativos, ainda mais com essas taxas de juros muito elevadas, tá? E o Bitcoin, pessoal, passou aqui da região de liquidez ali dos 28.900, e a próxima região de liquidez ali, onde a gente tem bastante liquidez, é na região dos 28.350, tá? Inclusive, eu estou com posições vendidas aqui no Bitcoin. Está aqui, tá? Eu tô mostrando aqui que eu ainda tenho ordens ali na região dos 31.600, para caso o Bitcoin for lá naquela região, mas se não for, bater no meu alvo 1 aqui nessa operação de short que eu abri nos últimos dias, eu já vou mover meu stop para o preço de entrada e aí então eu vou acabar aí zerando, né? Saindo do risco para poder montar novas posições, tá? Mas eu estou com, vamos ver aqui, essa aqui é uma só posição, tá? Eu estou com 3 posições short diferentes. Uma é da Ethereum, que eu já estou carregando aí há muito tempo, né, pessoal? Iniciei lá nos $2.080 no dia 17 de abril. Estou segurando essa posição vendida há um tempão, tá? Porque como meu stop está no preço de entrada, eu não preciso mais me preocupar. Mas enfim, em termos de dados macroeconômicos, devemos prestar muita atenção amanhã às 9h30 da manhã, porque a gente vai ter os pedidos iniciais do seguro-desemprego e índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia relativo ao mês de agosto, tá? Se a gente tiver aqui dados mostrando um nível de desemprego menor do que o esperado e o índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia maior do que o esperado, mostra que a economia está forte. Se a economia está forte, isso quer dizer que o Fed tem mais espaço para subir os juros, para combater a inflação, tá? Então, o mercado pode não interpretar a economia forte como algo bom, tá? Então, muita atenção nisso. Temos que falar rapidamente aqui das altcoins, começando pela Ethereum, pessoal. Ethereum tá caindo hoje, tá? Chegou a bater ali na mínima de $1.795, e aparentemente ela está indo buscar o alvo dessa deriva que está ali na região dos $1.750 para Ethereum, tá? Então, a Ethereum está fazendo topo de fundos mais baixos nos últimos dias, rompeu o padrão com o alvo na região dos $1.750 e na análise de sentimento a coisa não está muito legal, tá? Porque a Ethereum está com muita liquidez na região dos $1.500, que é o alvo daquela operação short que eu tenho na Ethereum, o último alvo, alvo 3, tá? E a gente vê que a Ethereum está com muito mais liquidez abaixo do que acima, galera. Então, aquele alvo dos 1.750 é provável aí que nas próximas semanas ele vá até mais abaixo, principalmente se essa situação na China não se resolver, porque
mês de setembro de 2021, foi essa situação que fez o Bitcoin, a Ethereum, tudo cair, tá? Então, muita atenção nisso aqui. Ah, Tainan, mas tem liquidez ali na região dos 2.060 dólares? Tem. Só que o caminho aqui até a região dos 1.500 tem muito mais liquidez, tá? E a gente tem que lembrar que quando o mercado começa a se mover em tendência, não é só essas liquidações aqui que são os pontos aí mais prováveis para o mercado ir, tá? O mercado ele vai junto todo numa tendência e se for para baixo, mesmo que tenha esse ponto de liquidação aqui em cima, ele pode cair sem buscar, tá? Então, a gente está com bastante liquidez ali na região abaixo para Ethereum. Se a gente olhar aqui, pessoal, a Ethereum buscaria muito mais liquidez se ela fosse até os 1.500 dólares do que se ela fosse ali para os 2.080 de novo, tá? Então o caminho está muito mais promissor, infelizmente, para a queda na Ethereum. A BNB, pessoal, também está numa situação muito difícil, tá? Olha o que está acontecendo aqui com a BNB, galera. Como eu vinha falando com vocês nos últimos dias, a BNB parece ter formado uma bandeira de baixa e o alvo dessa bandeira de baixa para a BNB está na região dos 166 dólares aproximadamente, tá? Ela agora está em 231. E se a BNB perder essa região aqui dos 230 dólares, meus amigos, que agora ela está em 231, hein? Falta $1. Se ela fechar com um candle de força abaixo disso daqui, o alvo para a BNB vai estar lá na região dos 166 dólares, que poderia significar uma desvalorização de aproximadamente 30% para a BNB, tá? Nada bom. Tainan, mas não dá para considerar que rompeu essa bandeira de baixa aí, né? Algumas pessoas podem considerar, pessoal. Para evitar aí falsos rompimentos, eu gosto de considerar o último fundo, tá? Porque até então a BNB vinha fazendo aqui topos e fundos um pouco mais altos, né? Que é da bandeira de baixa, mas quando ela quebra o fundo, esse fundo aqui no caso, de uma região de suporte tão forte como a região dos 230 dólares, que a gente vê que segurou a BNB em vários momentos, aí sim, meus amigos, a coisa começa a ficar complicada, tá? Aí a chance de ser um falso rompimento é baixa. Então, a BNB não tá com gráfico nada legal, viu, galera? Tem que falar aqui também da XRP, que tá caindo 4,5% hoje. XRP tá indo buscar o alvo daquele padrão que a gente havia comentado nos últimos dias, tá? A XRP fez essa subida daqui por causa daquela notícia de que ela estaria ganhando o processo da SEC, mas depois apareceu outro juiz lá, falou que não é bem assim, e aí a XRP formou aqui um topo duplo, né, a Ripple. O alvo desse topo duplo está na região de aproximadamente 52 centavos de dólar, tá? Então a XRP está indo buscar 52 centavos de dólar, nada de novo por aqui, tá? Matic é a mesma coisa, pessoal, rompeu para baixo um topo duplo nos últimos dias, o alvo desse topo duplo está ali na região dos 58 centavos de dólar, agora ela está a 61, então provavelmente ela deve cair para aquela região para buscar esses alvos, tá? Outra moeda aqui que a gente não pode deixar de comentar é a Cardano, que também é uma moeda aí que muita gente gosta, tá? Cardano, pessoal, o que eu tô vendo aqui no gráfico da Cardano? Eu tô vendo aqui que essa moeda aparentemente rompeu para baixo uma gigantesca cunha descendente com alvo na região dos 18 centavos de dólar por aí, tá? Então Cardano nas próximas semanas ou meses parece estar indo para aquela região, principalmente porque aqui no curto prazo a gente vê que ela parece ter rompido também para baixo uma bandeira de baixo, tá? E no caso da Cardano aqui não tem nem muito o que falar, né? É rompimento, o alvo dessa bandeirinha de baixo está na região dos 20 centavos, então Cardano está indicando, está com tudo mostrando que ela pode ir até 18 centavos aí nos próximos dias ou semanas, beleza? Falar também da Polkadot, pessoal, que é uma moeda que de vez em quando o pessoal pede aqui, tá? Polkadot também não está numa situação muito legal, viu? Rompeu nos últimos dias aí um topo duplo. O alvo desse topo duplo da Polkadot, ele tá ali na região dos 3 dólares e 35 centavos, tá? Então, Polkadot não parece estar numa situação muito boa, também está ameaçando se desvalorizar aí nos próximos dias ou semanas, beleza? Acho que agora tudo vai depender do que vai acontecer com o Bitcoin, mas agora, pessoal, não é somente eu olhando a análise gráfica, como aconteceu no início do ano, e macro, tá? Agora é a questão da liquidez e a questão desse problema da incorporadora na China que apareceu com um problema seríssimo, isso no momento em que o mercado já subiu muito e está em uma região de resistência, tá? Então, no mais, vamos acompanhando. Amanhã eu trago mais atualizações para vocês sobre o mercado. Essa semana prometia ser uma semana parada, mas, como sempre, às vezes no mercado as coisas não são como a gente espera, né? Parece ser uma semana parada e aparecem algumas notícias aí que acabam movimentando o mercado. No mais, pessoal, desejo uma ótima quarta-feira para todos, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!